Bem-vindo ao canal Instituto Graph7 e o tema dessa nossa videoaula é os conceitos básicos da linguagem Graph7, parte 3. O objetivo dessa aula é estudarmos as transições e as receptividades, baseado sempre na norma técnica IEC 60848. A transição ela é representada por uma linha perpendicular que conecta duas etapas. É composta por uma condição chamada de receptividade. A transição ela está sempre entre duas etapas, como representado aí na nossa figura com a parte verde. A nomenclatura da transição pode ter geralmente uma representação que é colocada sempre à esquerda e não deve ser confundida com a condição da transição. Ela é apenas uma nomenclatura, um label para identificar a transição. No nosso exemplo, o asterisco ele deve ser substituído pela nomenclatura desejada. A sincronização é representada por duas linhas paralelas. Então, essas duas linhas aqui, elas representam a sincronização. No nosso exemplo, a etapa 12, ela possui a transição 8, que ela pode evoluir para as etapas 13, 23 ou 33. A sincronização ela também pode ser representada de outra forma, como mostra o nosso exemplo, que nós temos as etapas 18, 34 e 45. E elas possuem uma única transição que levam todas as etapas superiores para a etapa 12, através da transição 6. A evolução da etapa 57 ela está conectada nas transições das seguintes etapas 61, 62, 63. Nesse caso é uma conexão de cima para baixo, no qual a etapa 57 ela pode ter três condições diferentes através das transições para evoluir o programa em caminhos distintos. A conexão de baixo para cima, por convenção, ela tem uma direção da evolução que necessita ter uma representação através de uma seta. Essa convenção dessa conexão, ela também é chamada de retorno, de feedback. Sempre ao término do nosso Graph7, nós precisamos evoluir o programa para a etapa inicial, no qual nós usamos essa conexão de baixo para cima. O link, se um Graph7 tiver o fluxo quebrado, ou seja, uma lógica muito complexa representada em mais de uma página, é necessário fazer um link para dar continuidade à lógica, na qual será representado qual é o step que esse Graph7 ele vai evoluir, qual é a etapa e qual a página esse step ou etapa está localizada. No nosso exemplo, nós temos aqui o Graph7 14 e ele vai ter uma continuidade no step ou na etapa 83, que está localizado na página 13. A condição da transição ela é representada por uma lógica booleana. A evolução de uma etapa para outra acontece quando esta condição for condizente.
nós vamos dar alguns exemplos, tá, de condições. Vamos começar pelo contato normalmente aberto, que ele é representado por uma letra maiúscula, no nosso exemplo aqui, a letra A, que ela pode ter dois valores, 0 ou 1. O contato normalmente fechado, ele também é representado por uma letra maiúscula com uma barra em cima. Então, essa barra que localiza-se em cima da nomenclatura, ela está representando que o contato é normal fechado. A lógica E ou lógica AND, ela é representada por um ponto ou um asterisco. A lógica ou lógica OR é representada por um sinal de adição. A transição sempre verdadeira é uma evolução que está condicionada pela lógica da ação para a próxima etapa, e isso acontece automaticamente. No nosso caso, nós temos a etapa 1, uma transição, e a etapa 2. Se a minha transição ela é sempre verdadeira, que é essa representação do 1 ao lado da transição, onde eu tenho a minha lógica, significa que eu executo a ação dessa etapa e, após a execução, eu evoluo o meu programa automaticamente para a etapa subsequente. O flanco positivo ou borda de subida é acionado somente na transição do estado lógico de 0 para 1, de desligado para ligado. A representação é uma seta indicando para cima ao lado do nome da variável. O flanco negativo ou borda de descida é acionado somente na transição do estado lógico de 1 para 0, de ligado para desligado. A representação é uma seta voltada para baixo ao lado da lógica. A transição dependente do tempo é verdadeira, neste caso, 3 segundos depois do acionamento da variável A. Então, nós temos aqui ao centro a variável e nós temos antes da variável o tempo do acionamento. E ela se torna falsa 7 segundos depois do desacionamento da variável A. Então, vamos lá analisar novamente. Eu aciono a variável e 3 segundos depois ela se torna verdadeira. Quando eu desaciono a variável, 7 segundos depois ela se torna falsa. Nós temos uma outra forma de representação simplificada de uma transição dependente do tempo. Neste caso, a transição será verdadeira 4 segundos depois da ativação da etapa 27. O valor booleano de um predicado é representado por colchetes e verifica uma comparação do estado lógico de uma condição. Por exemplo, nós temos aqui uma variável C1 que representa um contador. Neste caso, só vai ter a evolução da etapa 32 para a etapa 33 quando o contador for exatamente igual a 3. Então, ele fica comparando qual é o valor lógico do contador C1. Nós temos aqui alguns operandos
de comparação para usar no valor booleano de um predicado. Aqui nós temos a representação do operando igual, diferente, maior, menor, maior igual e menor igual. Muito obrigado por assistir essa nossa videoaula. Na próxima aula, nós vamos trabalhar novamente os conceitos básicos da linguagem Graph7, parte 4, no qual nós vamos focar no estudo detalhado das ações. Continue acompanhando o nosso mini curso de Graph7. Gostou? Dá um like. Continue acompanhando o nosso canal e até a próxima.